composição de componentes. Então, quando você usa engenharia de software baseada em componentes, você gera componentes, você tem que compor esses componentes. Então, principalmente na atividade ou no desenvolvimento de software com reuso, o seu foco é na integração. Então, você não está desenvolvendo software, você está integrando software que já está pronto, integrando os componentes. Então, essa parte da integração, da composição de componentes, que é o crucial aí na empresa que desenvolve com reuso. Que usa aquele desenvolvimento com reuso, que é o que a gente viu no processo da engenharia de software baseado em componentes. Então, componentes têm que ser integráveis, e a composição de componentes seria então esse processo de integração de componentes para criar um sistema maior. Tem basicamente 3 tipos de composição, de integração de componentes, que é descrito no livro, que é a composição hierárquica, a sequencial e aditiva. Seria 3 tipos de composição. Vamos ver cada uma delas aqui brevemente. O que seria a composição hierárquica? Seria a mais natural das composições de componentes. O componente A chama diretamente o serviço que é provido pelo componente B. Então, aqui tem ilustrado o componente A, que tem uma interface requerida, que é o ganchinho aqui na anotação. O componente B, que tem a interface provedora, que é a bolinha aqui na anotação da UML de componentes. O componente B provê um serviço, por exemplo, somar 2 números. E esse serviço é exatamente o que o componente A precisa. O componente A precisa somar números, mas ele não sabe somar, então ele usa o somar provido pelo componente B. Então a integração é natural aqui. O componente A precisa do serviço que é provido pelo componente B. Por exemplo, o componente B provê o serviço somar. O componente A precisa fazer soma, para, por exemplo, calcular o estoque ou para calcular salário dos funcionários, ou seja, o que for esse componente A. Então a interface provedora, que é o círculo, conecta diretamente a interface requerida, que é o ganchinho aí na anotação. Então seria a composição mais simples, mais natural entre 2 componentes. Pode acontecer uma coisa diferente, que é você ter 2 serviços, o serviço provido pelo componente A e um outro serviço provido pelo componente B, e você precisa dos 2 serviços, mas eles não se conectam diretamente, então nenhum deles é a interface requerida. São 2 interfaces provedoras, são 2 serviços providos, ou 2 conjuntos de serviços, cada interface delas pode prover um conjunto de serviços grande. Então são conjuntos de serviços que o seu sistema precisa, mas os componentes não se conectam diretamente provedor com provedor. Então nesse caso aqui você quer usar os serviços dos 2 componentes, você vai ter que criar um componente extra aí para conectar esses componentes. Então os serviços do seu sistema são constituídos pelos serviços dos 2 componentes que você quer usar. E aí você tem interface provedora nos 2 componentes e você usa um código extra, que é representado aqui pelo extra, que seria um outro componente, que ele não faz nada além de conectar os serviços de A e de B. Então ele não provê nenhum serviço a mais, mas ele permite que os serviços de A funcionem com os serviços de B. Então o código extra aí seria um componente extra que é usado só para conectar. Isso aí seria a composição sequencial. No terceiro caso seria a composição aditiva, seria um pouco mais complexa. Seria a ideia de você criar um componente maior a partir de componentes menores. Então você tem um componente A que provê alguns serviços, requer também alguns serviços. Tem um componente B que provê alguns serviços e requer outros serviços. E você quer que seu sistema seja um componente que tenha tudo isso que tem em A, tudo isso que tem em B e também requer as coisas de A e de B. Você conecta eles, pode ser conectado diretamente, mas no livro foi usado esse extra aqui só para ilustrar que às vezes você não consegue conectar diretamente A e B e formar um componente maior. O componente maior está representado pelo tracejado. Então muitas vezes você não consegue simplesmente conectar A com B e isso gera um novo componente. Muitas vezes você precisa mexer de alguma forma, para se mexer de alguma forma está representado aí pelo componente extra 1 e pelo componente extra 2, que não provê nenhum serviço adicional, simplesmente ele integra componente A com componente B. Nessa integração pode ser removido coisas duplicadas, por exemplo, se o componente A sabe somar, o componente B também sabe somar, pode ser um serviço que está provido pelos 2 componentes e que estaria duplicado na interface do componente maior. Então, para não ter essa duplicação, o extra aqui pode ocultar, por exemplo, um dos serviços e usar só o somado do componente A, por exemplo. Então, essa ideia de remover aquela funcionalidade do componente B, porque já que ela é redundante com a funcionalidade que está implementada no componente A.
Nessa integração, muitas integrações de componentes ocorrem incompatibilidade. Tem vários exemplos de incompatibilidade. Vou pegar aqui algumas mais simples. Por exemplo, incompatibilidade de operação, incompatibilidade de parâmetros e incompatibilidade de operação incompleta. Vamos ver o que é isso. No geral, qualquer incompatibilidade seria: eu quero integrar dois componentes, mas esses componentes não trabalham naturalmente juntos. Eu tenho que mudar de alguma forma um deles, mas por outro lado, na engenharia de software baseada em componentes, você não quer mudar nada. Você quer deixar como tal o componente para você não gerar aberração, não causar problema de quando for reusar em outro sistema, você tem que gerenciar o que foi mudado. Então, em vez de você mudar, a ideia é que se usa outras estratégias, que é o que a gente vai ver aqui. Então, só para dar exemplo aí de incompatibilidades, primeiro, incompatibilidade de operação, por exemplo, se os componentes têm interfaces mais ou menos compatíveis. Por exemplo, tem um componente que precisa da funcionalidade debitar, vamos supor que seja um componente que faz parte do sistema de bancário, por exemplo, sistema de ATM, de caixa eletrônico. Então você tem um componente que precisa da funcionalidade debitar, tem um outro componente que provê a funcionalidade, mas tem um outro nome. Então aqui ele usou sacar. Então é parecido, provavelmente é a mesma coisa, mas pela assinatura está diferente, que pode haver uma incompatibilidade na hora de integrar. Então nós que em software você tem que integrar por sintaxe mesmo. Normalmente você tem que, o método que vai ser chamado tem que ter a mesma assinatura daquilo que você espera. Se tiver assinatura diferente, nome diferente, a integração não é natural. Por exemplo, você teria que renomear um deles. Então, ou sacar vai ter que virar debitar, ou debitar terá que virar sacar. Então, lembre que isso aqui no código fonte vai ter o requerido, vai ter um objeto, por exemplo, que precisa chamar esse debitar. E o provedor seria um objeto que tem esse método lá, que é sacar. Então, se esse cara quer chamar debitar e esse cara provê o sacar, não dá para integrar diretamente, apesar de ser o mesmo serviço. Então, tem que haver alguma alteração. Pode ser incompatibilidade de parâmetro, que é, por exemplo, a assinatura, o nome do método é igual, mas os parâmetros são diferentes. Então, o que requer é um método debitar com um parâmetro só, um double, por exemplo, e o que provê lá no outro componente é um método debitar com dois parâmetros, um parâmetro int conta e um parâmetro double valor. Então há uma incompatibilidade aí também no código fonte lá na implementação, não dá para integrar diretamente, você precisa fazer alguma mudança para poder conseguir fazer com que esse componente aqui chame o serviço do componente de cá. Terceiro caso aí, que seria o de operações incompletas, seria quando um provê mais que o outro precisa, ou um provê um subconjunto daquilo que o outro precisa. Então, no exemplo, o provedor tem o método debitar e creditar, a interface requerida do outro componente só tem debitar, só precisa debitar. Então, para você conectar uma interface com a outra interface, se os conjuntos de serviços forem diferentes, também dá problema na implementação. Então, pode dar problema, depende de como foi implementado isso aí. Como solucionar esses casos de incompatibilidade? A sugestão é o componente adaptador. Então, é um conceito bem importante quando vocês desenvolvem orientado a componentes, que é sempre que você tem alguma incompatibilidade, você tenta criar um componente a mais ali, um extra, só para fazer as coisas trabalharem juntas, só para fazer um componente conectar com o outro. Então, esse problemas de incompatibilidade pode ser removido com um adaptador, que isso evita de você alterar o componente A e alterar o componente B, porque se você alterar, você gera novas versões, pode ter impacto em outros clientes, e você não quer alterar os componentes originais, então você faz adaptações externas, como se fosse envolver o componente numa nova camada, seria o adaptador aí, que pode remover ou adicionar operações, pode renomear, ou fazer qualquer tipo de mudança que torne com que o componente converse com outro componente. Então, só para ilustrar isso graficamente, eu teria aqui, por exemplo, meu sistema, que ele precisa de um serviço que é fornecido pelo componente adaptado, o componente de baixo aí que está chamando de adaptado, só que os serviços que são fornecidos por esse componente aqui, adaptado, ele tem alguma incompatibilidade com o que o meu sistema precisa. Pode ser dessa incompatibilidade de nome, de parâmetros, de operação, de conjuntos, de funcionalidadades. Então tem alguma incompatibilidade que não deixa o componente adaptado trabalhar diretamente com o sistema. Então eu criei um componente intermediário aqui, coloquei em amarelo só para dar um destaque, que é um componente que não faz nada, a única coisa
ou não faz nenhum serviço a mais, a única coisa que ele faz é permitir que o meu sistema trabalhe junto com esse componente aqui, sem ter que alterar o componente aqui, que apesar do nome dele estar sendo adaptado, ele não foi mudado em nada, ele foi adaptado por via de um componente a mais aqui, por via do adaptador. Então o adaptador, a implementação é mínima, ele tipicamente só converte nomes, converte serviços, de tal forma que os dois componentes que funcionam, o meu sistema com o componente adaptado. Não tem nenhum novo serviço implementado no adaptador. Para finalizar, vamos pegar um exemplo aqui do livro de uso de adaptador. Então o adaptador aqui nesse caso está conectando vários componentes. Por exemplo, eu tenho um componente aqui de acervo de fotografias, tem um componente de interface com o usuário, tem um componente gerenciador de imagens, e o componente ele tem que integrar essas coisas. Então a natureza de como que vai ser o adaptador pode variar, pode ser, por exemplo, uma composição sequencial, hierárquica ou aditiva, que é aquelas que a gente viu na aula, varia de acordo com o que ele tem que adaptar. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele tem integrando várias interfaces provedoras. Então o gerenciador de imagem aqui provê alguns serviços, tá sendo anunciado aqui pela interface getImage. O componente interface com o usuário tem uma interface provedora também, getCatalogEntry. E o componente acervo de fotografia tem 3 interfaces aqui, todas provedoras também, addItem, retrieve e getEntry. Então eu preciso que o meu sistema tenha todas as funcionalidades, os 3 componentes, eu crio o adaptador aqui que integra os componentes. No livro lá descreve esse sistema em mais detalhe, mas aqui pra gente acho que não adiciona em nada a discutir o sistema. É um sistema de controle de fotografia, tem vários componentes precisam trabalhar juntos e eles não se integram diretamente. Por exemplo, os nomes são diferentes aqui das interfaces, e com isso você precisa de um adaptador para permitir que os componentes se conectem diretamente. Quando você vai desenvolver, acho que nesse caso aqui já tá mais alinhado com desenvolvimento para reuso, você vai desenvolver componentes para ser reusados. Uma dificuldade pode ser na escolha de qual serviço que vai para cada componente. Então seria como que eu vou modularizar o serviço em cada componente, e isso pode ter várias soluções que resolvem o mesmo problema. Então seria escolher como modularizar os serviços em componentes. De tal forma que os componentes sejam independentes, a ideia da engenharia só baseada em componentes, mas não é trivial para ter muitas situações ou muitas soluções para o mesmo problema. Então lá no livro está discutido um caso de um problema que tem 2 soluções, e aí discutidas as vantagens e desvantagens de cada um. Então o sistema que é discutido no livro seria um sistema de coleta de dados de fontes diferentes e geração de relatórios a partir desses dados que são coletados. Então tem pelo menos 2 soluções para resolver esse problema, se você for desenvolver usando aquela noção de desenvolvimento para reuso, desenvolver componentes que vão ser reusados depois. Você pode desenvolver 3 componentes, por exemplo, seria a solução A, ou pode desenvolver só 2 componentes, seria a solução B. Na solução A você tem um cara que coleta os dados, note que na especificação lá fala coletar dados de várias fontes e gerar relatórios a partir desses dados. Então pode ter o cara que coleta os dados, então, conhece as várias fontes, coleta esses dados, e aí tem um gerenciador de dados aqui que, por exemplo, remove os dados duplicados e armazena de alguma forma, e tem um cara aqui que gera relatório a partir desses dados que foram armazenados aqui pelo gerenciamento de dados. Um terceiro componente aqui que vai gerar relatório normal mesmo. Pegar aqueles dados que é importante para o relatório, colocar no formato lá e apresentar para o usuário. Então pode ser a solução 3 componentes. Tem um cara que conhece as fontes e coleta os dados, tem um cara que pega esses dados coletados, remove redundância, estrutura e armazena em algum lugar, e tem um cara que consulta aí o gerenciador de dados e gera o relatório com aqueles dados que é relevante para o usuário. E o serviço final aqui é o relatório, a interface final, que é o serviço fornecido pelos 3 componentes. A solução B é um pouco diferente. Eu tenho um cara que coleta dados, talvez seja o mesmo do anterior, só que em vez de eu ter 2 componentes, um gerenciador de dados e um relatório de dados, eu tenho um só que é banco de dados, que ele armazena dados e ele também tem, ao armazenar, ele provê um relatório, provê o serviço de relatório.
Então o relatório não seria um componente separado, mas sim um módulo interno ao banco de dados e que está externado aqui para a interface relatório do componente de banco de dados. Qual que seria a vantagem e desvantagem de cada um? Primeiro, qual que é a vantagem da solução A? Você separa o armazenamento dos dados do relatório, então você tem mais flexibilidade para mudar. Então você pode mudar, por exemplo, como que os dados são armazenados, e se você manter a interface de comunicação entre os dois componentes, o relatório você não precisa mexer em nada. Ou vice-versa, né? Mexer no relatório sem mudar como que os dados foram armazenados. Então, tanto o componente gerenciamento de dados quanto o componente relatórios são independentes, pode ser substituído de forma independente, pode ser alterado de forma independente, desde que se mantém aí a interface de comunicação entre eles. Qual que é a vantagem da solução B? Se você tem um componente banco de dados que já inclui o relatório internamente, que é mais ou menos a solução do Microsoft Access, você pode, por exemplo, primeiro ter vantagem no desempenho. Você não tem a comunicação de um componente com o outro, essa comunicação pode causar overhead, sei lá, os componentes estão em máquinas diferentes, então mesmo que esteja na mesma máquina, tem que se comunicar via middleware, via o modelo de componentes. E essa comunicação de um componente com o outro pode gerar algum overhead de comunicação aí e ter um desempenho menor do que se você tiver tudo implementado no mesmo módulo, no mesmo componente. Então, uma das vantagens pode ser essa questão de desempenho, outra vantagem pode ser você evitar redundância de código. Por exemplo, para testar a integridade dos dados, da mesma forma que você testa a integridade para armazenar na sua estrutura lá de banco de dados, ou de armazenar os dados, você também tem que testar se os dados estão corretos para apresentar no relatório. Então, se você tiver módulos diferentes, talvez você tenha uma duplicação aí. Tanto o cara que armazena os dados, o gerenciador de dados, tem que checar a integridade, ou regras de integridade, quanto o componente que vai apresentar os dados tem que testar também essa integridade. Então, pode haver uma redundância, não quer dizer que vai ser, né? Talvez se os componentes sempre andam juntos, pode ser que um confie que o outro já fez a integridade e não faça de novo. Mas se os componentes forem mudados de um sistema para outro, o ideal é que ele faça essa checagem de integridade independente do outro componente. Então você pode haver uma redundância aí e também um problema de desempenho de comunicação. O exemplo é discutido em mais detalhes nos livros, trouxe bem rapidinho aqui só para ilustrar esses problemas aí de quando se desenvolve para reuso ou com reuso, e está na seção 17.3 do livro, que é o capítulo 17.